vamos além do horário. Gostaria de pedir que os irmãos tomassem seus lugares aí. Já vamos iniciar aí, amém? Vamos tomar os nossos lugares. Som. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, em comunhão. Mais um dia, como diz a palavra, esse é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegrarei. É o dia que o Senhor nos fez. Por isso eu não preciso ficar ansioso pelo dia de amanhã, porque eu vou ver o hoje que Deus tem para mim. Eu vou então aproveitar aquilo que Deus tem para minha vida hoje. Eu vou dar a Ele aquilo que eu devo hoje. Então você não espera para amanhã para oferecer a Deus aquilo que Ele é digno, e também para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Então aproveita esse momento, aproveita hoje. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Você que se liga agora nesse canal, nesse link. Você que está em sua casa, em algum outro lugar. Nós que estamos aqui também. Você se liga agora com o Senhor. O Espírito do Senhor Deus está aqui, está em nós. Ele tem algo para fazer com o seu povo, com aqueles que se reúnem em nome do Senhor. Ainda que você talvez esteja sozinho, mas está ligado nessa comunhão. Então, espiritualmente estamos ligados nisso, estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, e a bênção do Senhor alcança a tua vida. A presença do Senhor alcança a tua vida. Assim como a presença do Senhor nos envolve agora aqui neste lugar, a presença do Senhor envolve a tua vida onde você estiver agora. Deus não tem limite. Ele pode qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Quando Deus quer fazer algo, nada impedirá o agir do Senhor. É a palavra do Senhor viva, poderosa, na qual nós cremos pela fé. E, Senhor, em nome de teu Filho Jesus, nos achegamos à tua presença, ó Deus, e com o coração aberto, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer, Deus, operar pelo teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ministrar, ó Deus, em nossos corações, em nossas vidas. Também, ó Deus, fazer algo, Senhor Deus, através das nossas vidas. Ó Pai, este momento estamos aqui na tua presença. Ó Deus, venha, Deus, presidir, governar, reinar, tomar a direção das nossas vidas, deste instante que nós estamos aqui. Aonde, ó Deus, houver alguém, aonde estiver alguém, que busque pelo Senhor agora, que participe, ó Deus, desta comunhão, que participe desta bênção. Ó Deus, alcança, opera, age, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. E receba a honra, a glória, o louvor, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno. Só há um Deus, o Santo Deus, o Eterno Deus, o Criador de todas as coisas. Aleluia. Aquele que sustenta todas as coisas. A Ti, Senhor Deus, elevamos, ó Deus, as nossas vidas em louvor, em adoração ao Teu nome, Senhor Deus. E não queremos, ó Deus, olhar para aquilo ou simplesmente olhar para aquilo que o Senhor já fez, mas queremos olhar para aquilo que Tu és, ó Deus. Sim, ó Deus, aquilo que o Senhor fez, ó Deus, é para glorificar o Teu nome. Mas, ó Deus, olhamos para aquilo que Tu és, o único Deus. Elevamos, ó Deus, os nossos corações a Ti. Olhamos para Ti, Senhor. Recebe a honra, Senhor, recebe a glória, no nome do Senhor Jesus.
Pode ficar em pé, vamos louvar. Dúvidas, temores querem intimidar, tentando me impedir de acreditar. Grandes tempestades vêm pra assolar, fazendo o meu coração hesitar. Não é na minha força que eu vou lutar. Meu Deus vai à frente pra me ajudar. Com autoridade vou falar, Pois sua palavra me faz vencedor. Eu vou vencer, não vou desistir. Eu vou viver tudo que Deus tem pra mim. Eu vou vencer, não vou desistir. Eu vou viver Tudo que Deus tem pra mim. Não é na minha força que eu vou lutar. Meu Deus vai à frente pra me ajudar. Com autoridade vou falar, pois tua palavra me faz vencedor. Eu vou vencer, eu vou vencer, não vou desistir. Eu vou viver Tudo que Deus tem pra mim. Eu vou vencer, não vou desistir. Eu vou viver tudo que Deus tem pra mim. Não é na minha força que eu vou lutar. Meu Deus vai à frente pra me ajudar. Com autoridade vou falar, Pois tua palavra me faz vencedor. Pois tua palavra me faz vencedor. Pois tua palavra me faz vencedor. Esse é o resultado daquele que não anda na sua força, daquele que não confia no seu braço, mas que deposita no Senhor toda a sua confiança. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida, porque nada pode impedir o agir de Deus na tua vida. Mas dependa dele. Confie nele. É claro que coisas virão para tentar te intimidar, para tentar abalar a tua fé, para fazer com que você não acredite nas coisas que Deus tem para a tua vida. E por mais que você tenha tido experiências com o Senhor, há momentos em que a tua fé será colocada à prova. Não tenha dúvida disso. Mas se você está sob a vontade de Deus, se existe uma vontade diretiva de Deus sobre a tua vida, nada vai impedir disso se cumprir na tua vida.
E por mais que você já tenha ouvido isso bilhões de vezes, por mais que isso possa soar como aquelas frases de efeito, é a palavra de Deus. Há um trecho da palavra de Deus que é repetido em 3 evangelhos, e por 3 vezes Jesus diz a mesma coisa. Talvez ele queira enfatizar algo. Há um texto que está em Mateus 14, depois ele repete em Marcos 6 e João 6. Há um trecho que Jesus anda sobre as águas. Jesus tinha acabado de participar junto com os discípulos de uma grande multiplicação de pães e peixes. Um grande sinal, um grande feito, algo maravilhoso que as multidões tinham recebido, que os discípulos tinham visto. Mas ali, no certo momento, Deus dá uma ordem para os seus discípulos e diz: vão para outra margem. E enquanto isso, Jesus despedia a multidão e foi para o monte orar. Isso era tarde. Diz que na 4ª vigília da noite, os discípulos ainda eles remavam penosamente sobre aquele mar, porque uma grande tempestade veio sobre eles, e parece que essa luta durou muito e custou muito os esforços deles. Eles não conseguiam cumprir aquilo que Deus tinha dado para eles. Jesus falou: passem para outra margem. Havia uma ordem, uma vontade do Senhor, e eles estavam então cumprindo a vontade do Senhor, mas algo se levantou para tentar impedir. Mas o que poderá impedir quando Deus lança uma palavra, quando Deus decreta algo? O que poderá impedir? Ele é Senhor. E Jesus vai ao encontro deles, e naquele episódio eles pensam que é um fantasma, e parece que naquele instante eles têm mais medo do fantasma do que propriamente a tempestade. Eu sei que aquilo lá estava fazendo com que eles perdessem o ritmo, né, daquilo que Deus tinha dado para eles. Eles não conseguiam avançar. Num desses episódios tem aquela cena de Pedro, que ele pede para ir ao encontro do Senhor, e ele caminha um pouco, e ele olha para o vento, sabe, daquela história. Jesus entra no barco, toda aquela tempestade se acalma, o barco segue o seu destino, chega na outra margem, e chega lá. É um paraíso? É uma férias? É um spa? Não, lá tinha trabalho. As pessoas, quando souberam que Jesus estava ali, trouxeram os enfermos. Pessoas vieram com enfermidades, saíram curadas. Pessoas vieram cativas, saíram libertas. Pessoas vieram sem esperança, saíram com esperança. Pessoas vieram carregadas, saíram descarregadas, porque havia algo do Senhor para se completar na vida deles. Quando você está na vontade de Deus, Deus tem algo para a tua vida, para se completar na tua vida. Mesmo de ter participado de grandes coisas, ainda assim você será de alguma forma intimidado pelo inimigo. De alguma forma você poderá sofrer uma investida assim. Mas é o Senhor quem te ordenou. Então você segue com a ajuda dele. Sozinho, na nossa força, na força deles, eles não chegariam. Mas Deus interviu. Aquele que chama, ele capacita para você completar aquilo que precisa ser feito. E nos 3 textos, Jesus diz algo. Ele diz: sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Sou eu, não tenham medo.
porque é fácil vir os pensamentos de você largar tudo, e de desistir. Mas foi Deus que deu a ordem? Foi ou não foi? Mas o que será que está acontecendo? Por que tudo isso agora? Eu acabei de experimentar o poder de Deus, aquela multiplicação, aquele algo tremendo. Deus continua nos ensinando o tempo todo. Havia algo específico para os discípulos, não era para a multidão. Você é chamado para algo maior. Não estava nos meus planos eu falar isso que eu vou falar agora. Esse texto ele traz alguns ensinamentos, mas eu quero trazer um paralelo agora. Nós estamos em um momento da história que Deus está fazendo algo. Mas existe algo que Deus quer derramar, acrescentar. E existe algo que Deus tem separado para esta nação, Brasil. Isso é algo profético. Deus tem algo separado para esta nação, para esta reta final. Há um poder de Deus pelo Espírito Santo. Ele já derramou, o Espírito Santo já foi derramado. Mas existe algo especial que Deus quer fazer sobre esta nação. E Deus vai usar a sua igreja, vai usar o seu povo. Tudo aquilo que nós experimentamos hoje foi algo grandioso. Mas Deus tem mais. Mas para chegarmos nessa outra margem, para chegarmos nesse outro lugar, existe um caminho onde teremos novas experiências com o Senhor. É algo separado para os filhos, para a igreja, porque Deus quer usar a igreja para alcançar os que estão na outra margem. Não chegamos ao ponto de falarmos, já experimentamos de tudo, já aprendemos de tudo. Deus tem algo mais, algo do seu Espírito Santo, uma capacitação que vai além, que vai além do que aquilo que você já experimentou em toda a sua vida. Receba isso. Deus tem algo além, mas existe um preço. Deus quer que você permaneça no barco, permaneça na vontade dEle. Por mais que venha a intimidação, por mais que venha a tentativa do mal, por mais que se levantem coisas sobre a tua vida, permaneça no barco, permaneça na vontade de Deus. Deus está preparando a sua igreja para algo maior. E Deus só quer saber uma coisa: quem dirá, eis-me aqui? Ele quer ouvir: quem dirá, eis-me aqui? Porque são esses que Ele vai usar. Ele não obriga ninguém. Ele vai usar aqueles que dizem: eis-me aqui, eu quero mais do Senhor. É um nível maior de batalha, de lutas e de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Deus ordenou aos seus discípulos: vão para o outro lado. E aquele que ordenou os capacita. Você será sustentado. Se você disser sim, se você disser eis-me aqui, você será sustentado, capacitado, ajudado, para chegar lá do outro lado e ser usado em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, estamos na Tua presença. Eu sei que o Senhor tem algo grande para fazer com o Teu povo. Eu sei, Senhor, que o Senhor já tem levantado pessoas, filhos Teus,
teus filhos. O Senhor tem levantado pessoas têm ouvido a tua voz, a voz do teu Espírito Santo. Pessoas, ó Deus, já têm se posicionado na tua presença. E o Senhor está movendo, o teu Espírito está movendo. Porque nada, Senhor Deus, impedirá o teu plano. Nada pode frustrar o teu decreto. Aquilo que o Senhor tem preparado, Deus. Nós queremos aqui hoje, como parte desses filhos, colocar as nossas vidas, ó Deus, e olhar, ó Deus, para esse algo que o Senhor quer fazer, e participar, ó Deus, ativamente. Queremos, ó Deus, afirmar, ó Deus, um compromisso de estarmos no barco, de estarmos sobre a tua vontade, sobre a tua direção. Queremos firmar, ó Deus, o nosso compromisso, Senhor, com a tua palavra, com o decreto do Senhor, com a tua ordem, e experimentar, ó Deus, as coisas novas do Senhor. Sermos capacitados pelo Senhor, sermos revestidos pelo Senhor, ó Deus, para superarmos, ó Deus, as dificuldades, as tempestades, os ventos, ó Deus, para superarmos, ó Deus, todos os medos, ó Deus, e avançarmos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para o seu povo, para essa colheita, para esse mover, ó Deus, do teu Espírito Santo. Estamos aqui agora, Senhor Deus, olha para o nosso coração e leva-nos, ó Deus, a esse algo maior que o Senhor tem. Nós queremos mais do Senhor nas nossas vidas. Queremos nos render mesmo, Deus, aos teus pés e experimentar tudo aquilo que o Senhor tem. Eis-nos aqui, Senhor Deus. Eis-nos aqui, Senhor Deus. Olha, Deus, para o nosso coração e leva-nos, Senhor Deus. Leva-nos sob a graça, sob o teu poder, sob os teus cuidados, Senhor Deus. Você vai louvar o nome do Senhor nesse momento. Mas que esse cântico seja algo que saia do seu coração, pedindo esse agir, esse mover do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus. Em nome do Senhor Jesus, que você seja mesmo alcançado por esse favor de Deus. Não saia do barco. Permaneça, ainda que a luta esteja grande, permaneça sobre a vontade de Deus e experimente, desfrute do cuidado de Deus sobre a tua vida. Leva-me de intimidade contigo, ó Senhor.
imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. A minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, mais, Senhor, mais de ti, teu poder, Espírito, mais de ti, Senhor, mais, Senhor, mais de ti, Senhor, mais de ti. Mais do teu poder. Aleluia. Rendemos ao teu Espírito, Senhor. Aleluia. Nos rendemos ao Senhor. Mais profundo, intimidade contigo, Senhor, a um nível mais profundo, destinado aos teus filhos, a um nível mais profundo. Por isso nos rendemos a ti, Senhor. Por isso tu és a razão da nossa vida. A um nível mais profundo, aquilo que o Senhor tem separado para a tua igreja, para o teu povo, nós encontraremos a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Nível mais profundo, oh, leva-nos, Senhor Jesus, ao nível mais profundo, leva-nos além, leva-me além.
minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Nós sabemos, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque o fim de tudo, Senhor Deus, o teu nome é honrado e glorificado. No fim de tudo, Senhor Deus, o teu propósito é cumprido. Leva-nos, ó Deus, a esse nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Leva-nos, ó Deus, no centro da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Nós confiamos em ti, Senhor Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Só em ti eu confiarei, Senhor. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Oh, vem. vem Jesus, Oh, vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um Aleluia. dia voltarás. És a nossa esperança, a nossa do confiança, céu pra Senhor. nos buscar. Olhamos para ti, Pra Senhor. sempre Oh, reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. As coisas que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.
Aleluia. Glória a Deus. Quero orar junto com você nesse momento, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Eu sei que está quente aí, né? Aleluia. Mas como a gente está sem o que roubaram os fios, a gente está sem o ecobrisa. Se quiser se acomodar, tem um ou outro ventilador aí tentando dar uma refrescada. Mas a gente está na presença do Senhor e é um tempo para a gente deixar Deus falar no nosso coração. Um tempo para a gente olhar para o Senhor a despeito de todas essas coisas que de alguma forma concorrem com esse nosso olhar para com Deus. Eu quero então orar com você, da forma como você se sente à vontade. Se quiser ficar sentado, pode ficar, não há problema. Mas nesse sentimento de gratidão, de reverência diante de Deus, sentimento de que Deus realmente tem nos sustentado, tem nos fortalecido. E o fato de a gente estar aqui na casa dele mostra isso. O maior testemunho do sustento de Deus é a gente estar aqui. Porque muitos ficaram no meio do caminho, muitos ainda estão assolados pelo inimigo, muitos nem conheceram Jesus, mas nós estamos aqui, nós estamos nesse lugar, que é a presença de Deus, reunidos em comunhão, e isso alegra o nosso coração. Nós reconhecemos que é Deus que está fazendo na nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai eterno, nós somos gratos a Deus por toda a forma do Senhor nos sustentar numa jornada entre o tempo de que nós éramos dominados pelo inimigo até aquela morada no céu. Um tempo, Deus, onde o Senhor sustenta, que muitas vezes o tempo que parece um deserto, mas é um deserto que tem o maná, é o deserto que tem a coluna de fogo, é o deserto que tem a nuvem, é o deserto que tem a água, é o deserto que tem a providência, o milagre, o sustento do Senhor. Nós reconhecemos isso, Deus. Reconhecemos na nossa saúde, reconhecemos no trabalho, no recurso que chega nas nossas mãos, nós reconhecemos a Tua providência. Ó Deus, e quando nós participamos desse momento em que juntos lembramos disso e apresentamos nossos dízimos e ofertas, seja através da entrega presencial aqui hoje, ou talvez de alguma outra forma que tenha sido feita, nós trazemos a lembrança, Deus, a alegria de poder participar desse momento, reconhecendo a Tua providência, o Teu cuidado, e dependendo totalmente do Senhor, exclusivamente do Senhor. O Senhor fará, Deus, aquilo que é necessário, o Senhor continuará sustentando, o Senhor livrará a gente do mal. Portanto, Deus, recebe, Deus, aquilo que é depositado diante do Senhor, mas recebe as nossas palavras de gratidão, recebe o nosso entendimento sobre isso, o nosso coração quebrantado diante dessa verdade. E em nome de Jesus, abençoa essa casa de oração também, ó Deus. Sustenta e fortalece de uma forma poderosa. Nós contamos com o Senhor, Pai, dependemos do Senhor. Estende essa Tua bênção de amor e de cuidado sobre aqueles que carecem de uma porta de emprego, aqueles que precisam de um negócio, Deus, aqueles que estão pedindo uma direção do Senhor para uma tomada de decisão, que o Senhor venha fortalecendo, sustentando, dirigindo, e que o nome do Senhor seja exaltado, seja engrandecido. Nós precisamos do Senhor nessa jornada de uma forma tão especial, Deus, tão contínua, tão profunda, mas nós testemunhamos, ó Deus, que isso tem sido a nossa realidade. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Se alguém tiver dízimo e oferta, fique à vontade para entregar ao gasofilaço. As crianças podem subir. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, quero lembrar vocês que na próxima semana, próximo domingo, nós temos nosso tempo aqui
de reunião que começa às 9 horas, mas não é com a escola bíblica. Nós temos o culto, na verdade o culto que celebra o aniversário da igreja, e logo em seguida nós temos um almoço aqui na igreja. Então você que não adquiriu o seu convite, não confirmou ainda, fala com o pastor Edson e confirma a sua presença na semana que vem para esse almoço, esse tempo especial que é um tempo de celebração, e tenho certeza que vai ser um momento abençoado por Deus. Vai ser um momento para a gente poder estar realmente comemorando, a gente poder estar celebrando. Se você puder, então esteja junto, participe desse instante, participe desse momento, e não esquece que é um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de bênção. Deus tem sustentado a igreja, tem nos fortalecido. Nós estamos passando aí praticamente pelo todo esse tempo de pandemia, todo esse tempo de dificuldade, de lutas. Esse ano, né, quase que 2 anos de pandemia, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos fortalecido. Então nós temos realmente muito que agradecer, e eu convido você então a estar aqui na próxima semana. Ontem nós tivemos um tempo fantástico também com os jovens. Louvo a Deus aí pela vida de toda a equipe que está trabalhando aí com os jovens, também pelos próprios jovens que estiveram participando. Um momento muito bom, muito abençoado. Foi surpreendente até esse tempo, com todas as pessoas que estiveram ali envolvidas naquele momento. Foi realmente muito legal. E isso mostra que também esse grupo conseguiu passar por essa luta e conseguiu, de certa forma, prosperar, mesmo nessa dificuldade. Uma dificuldade de reunião, de não poder estar junto, todos os encontros serem feitos online. E agora que estamos voltando presencial, então a gente vê esse fortalecimento, e Deus está sustentando. Louva a Deus por isso. Mais uma questão para a gente testemunhar e a gente agradecer a Deus. Mais uma vez agradeço toda a equipe que está envolvida nesse trabalho. Deus realmente tem usado a vida de vocês, e isso tem sido muito bom. Dia 19 nós temos o nosso culto de Natal, a nossa programação, né, se tudo correr bem, a gente vai fazer o culto do dia 19 no final da tarde, no início da noite, e não pela manhã. Então o nosso culto de Natal vai ser no outro horário. Nós ainda temos que adaptar algumas coisas, por conta até, né, do furto dos fios. A gente está sem iluminação lá fora, mas a gente tem que ajeitar todas as coisas. Acredito que a gente resolva tudo até lá. Mas também seria muito bom que a gente conseguisse resolver até o almoço, né? Porque seria legal ter o Ecobrisa na hora que a gente almoça aqui, né? Seria bom. E acompanhar bem o nosso prato. Mas a gente tem essa programação. Então, semana que vem, dia 12, no culto pela manhã, a partir das 9 horas, nós estamos nos reunindo. E dia 19, então, nós temos o nosso culto de Natal. E ele será, então, às 18 horas, no horário antigo, né, do nosso culto. E essa, então, a princípio, é a nossa programação. Se tivermos alguma necessidade de mudança, fique atento nos grupos para a gente ajustar a questão de horário, alguma coisa assim, mas a princípio a gente caminha dessa forma. Se tiver alguma necessidade, talvez, se tivermos com a iluminação certa, mas sem o Ecobrisa, por qualquer problema, então a gente talvez estique o culto ou comece um pouco mais tarde, para que a gente possa pegar a temperatura mais amena. E aí, pelo menos a gente tem a iluminação, mas não tem a refrigeração. Mas enfim, a gente vai conversando para ajustar todas essas questões, mas é a nossa programação, o dia está reservado para isso. Logo então no dia 26, né, que é o próximo domingo, nós temos atividade normal. É um dia depois do Natal. Natal é sábado, dia 25, né, o dia de Natal, véspera, então de sexta para sábado, mas no dia 26 nós temos o culto normal, temos a escola bíblica, temos o culto, e nós temos então a nossa programação correndo normal por esses dias sem nenhuma interrupção. Não será então no dia 26 o culto de Natal, porque já foi no dia 19, apesar de estar mais perto, mas é posterior, não faremos. Mas eu gostaria muito de considerar a sua presença aqui no dia 26, porque nós começamos a falar hoje na Escola Bíblica sobre direção divina. E nós vamos falar durante, não semana que vem, porque é o aniversário, mas começamos hoje, dia 5, dia 12, dia 5, dia 19, dia 26. Nós vamos falar sobre esse assunto na Escola Bíblica e vamos encerrar esse assunto no dia 26 com uma proposta, inclusive, de leitura da Bíblia, de devocional de 6 dias, começando então no próprio domingo e encerrando no último dia do ano.
que toda essa ideia de buscar uma direção divina é para que a gente possa fazer bons propósitos para 2022, um bom planejamento, uma ideia de como nós vamos trabalhar individualmente, você individualmente com a sua vida, com a sua história, com os seus compromissos, com a sua vida com Deus, como que vai ser isso em 2022. Então nós vamos falando esse assunto até lá, encerramos no nosso último encontro presencial do ano, com aí um plano de leitura. Eventualmente, se você não puder estar aqui no dia 26, nós vamos estar compartilhando o plano de leitura e vamos trabalhar então esses últimos dias do ano com esse plano de leitura e também essa nossa busca da direção de Deus. Muito bom seria se você conseguisse então dia 19, 26 estar aqui na IBD para a gente poder falar sobre esse assunto. Muito bem, é isso por enquanto. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 22. Lucas 22, a partir do versículo 14, do 14 ao 18, quero ler com vocês, Lucas 22, 14 a 18. Diz para nós o texto: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, e por essa oportunidade de aprender da tua verdade, tentar entender, Deus, pelo mover do teu Espírito, as dimensões dos teus planos, dos teus projetos. Que o Senhor, Pai, fale conosco agora, que o Senhor trabalhe no nosso coração e que esse entendimento produza em nós uma atitude diferente. Nós precisamos da tua interferência na nossa história, Deus, e nesse momento também fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele traz uma série de verdades bastante interessantes, onde Jesus traz onde Jesus traz uma virada de um tempo, ele anuncia a virada de um tempo, uma nova aliança que estaria sendo estabelecida agora com... Tá bom, obrigado. Estaria estabelecida agora com um novo povo de Deus, uma criação de um povo de Deus, um novo povo no sentido que estaria agora aberto às outras pessoas, estaria agora, então, esse reino aberto, então seria uma oportunidade para que outros estivessem participando, e diz aqui o texto que Jesus se coloca à mesa, eles se assentam à mesa, eles se assentam naquela reunião, eles se assentam para aquela refeição, e aí Jesus traz uma expressão aqui, que é muito a expressão onde nós vamos nos prender, por conta de tentar entender o que Jesus estava falando aqui nesse discurso, onde ele diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Eu não sei se você já teve a expectativa de sofrer por alguma coisa. A expectativa de que você vai sofrer por alguma coisa. Tipo, alguém aqui já tirou o dente do siso, uma coisa do tipo, né? Fez uma pequena cirurgia, né? Ou falou: vai ser difícil, agora eu vou sofrer, eu vou para lá e não consigo nem dormir direito, a anestesia não vai pegar, e o negócio não vai dar certo, e vai ser muito ruim, e eu vou sofrer demais. Ou seja, você já sabia que você ia enfrentar algo que lhe traria um sofrimento. Algo que de alguma forma traria um desgaste para você.
Fora aquelas ansiedades por coisas emocionais, que a gente sabe que a gente vai sofrer emocionalmente. Algo que a gente vai enfrentar emocionalmente e fala, puxa, isso vai me desgastar demais. Eu preciso conversar com aquela pessoa, eu preciso resolver um problema, eu preciso decidir algo e aquilo então vai me desgastar demais. Eu vou sofrer por conta daquilo. Quando nós pensamos nisso, quando nós trazemos uma ideia como essa, desse tipo de sofrimento, nós contamos muitas vezes com uma previsão mais o inesperado. Uma previsão do tipo, eu acho que vai ser muito difícil, mas pode ser que as coisas sejam diferentes. Pode ser que de alguma forma eu tenha um alívio. Eu estou esperando por isso, mas quem sabe não é assim. Mas eu já me preparo para o pior, porque assim eu não sofro tanto, mas de toda forma eu sei que eu vou ter um problema ali na frente, que eu vou enfrentar uma dificuldade. Imagina Jesus passando por uma situação dessa, onde o tipo de sofrimento dele não era arrancar um dente, né? Não era fazer uma cirurgia, ou não era ter uma conversa franca com alguém, mas o tipo de sofrimento de Jesus era um sofrimento absurdo, inimaginável, jamais sofrido pela humanidade, um sentimento do justo tomando as dores do injusto e de toda a humanidade e sendo então traído e sendo então entregue e morrendo na cruz. E Jesus, na sua presciência, sabendo tudo que tinha para acontecer, ele, ao passar por isso, tinha uma dimensão talvez muito precisa do que ele iria sofrer, do que ele ia passar. Jesus sabia uma série de detalhes, sabia que ele seria traído, ele anuncia isso ao traidor, ele se posiciona dessa forma, ele entrega a própria vida e ele então sofre ali na cruz. Agora, quando eu e você estamos imaginando que a gente vai passar por algum tipo de sofrimento, a gente tenta de alguma forma criar alternativas para que a gente não sofra ou sofra menos. Também deve ter acontecido com você a ideia de, olha, eu vou ter que passar por isso, mas será que eu não posso resolver de outra forma? Será que não tem um plano B, não tem uma outra alternativa? Para Jesus não tinha. Para Jesus não tinha nenhuma outra alternativa, não tinha nenhuma forma de amenizar, não tinha ninguém para ir no lugar dele, não tinha nada como ele se preparar, não tinha como ser anestesiado antes. Jesus realmente iria sofrer. E o texto diz aqui que ele estava desejoso, ansiosamente, comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. O que eu quero me atentar nesse trecho aqui é que o que Jesus está dizendo é, eu não estou ansioso, não estou preocupado, não estou sofrendo, não estou sem dormir por conta do meu sofrimento. Ele não fala que a ansiedade dele, imaginar Jesus ansioso, é algo estranho para nós, mas Jesus estava ansioso por comer uma Páscoa com eles, aquela última Páscoa, aquele momento. Jesus ansiava por aquela reunião. A gente sabe o símbolo que tinha a Páscoa ali para o judeu, a gente sabe o quanto que isso era importante, mas o que traria então essa ansiedade para Jesus por aquele momento? E ainda um momento marcado como o momento que antecede o sofrimento dele. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós usamos aquela expressão, que é a expressão que vem instruída através de Paulo, onde diz que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse. O texto diz então, na noite que foi traído, ou seja, nesse momento, em que ele seria traído logo em seguida, nesse momento em que ele celebra essa Páscoa, ele tinha uma ansiedade por esse instante. Ele desejava muito esse instante. Eu arrisco dizer que no texto apresentado aqui, em que Jesus fala que ele estava ansioso por aquele momento, pela forma como ele apresenta, eu arrisco dizer que o sofrimento para ele era secundário. Arrisco dizer que Jesus estava muito mais focado naquele momento,
naquela última Páscoa, naquele instante, no quanto que significava aquilo, do que efetivamente no seu sofrimento. O texto diz, vou ler de novo, quando ele fala daquele momento, em seguida ele diz, pois vos digo que nunca mais a comereis até que se cumpra o reino de Deus. Jesus fala, esse momento que antecede o meu sofrimento, inaugura um momento diferente. E eu quero falar com vocês então justamente sobre essa ansiedade de Jesus. Porque o texto diz assim. Porque o texto diz que Jesus estava ansioso. E o primeiro ponto inquestionável para nós é justamente a ideia de Jesus inaugurar um novo tempo através da sua própria vida, nesse momento através da sua própria morte. Hebreus 9:15 diz assim, por isso mesmo, ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa eterna daqueles que têm sido chamados. A morte de Jesus trazia, então, um novo tempo. Aqueles discípulos não conseguiriam entender isso jamais. Talvez as pessoas nos primeiros anos, nos primeiros momentos, ainda aqueles que acreditaram em Jesus, não conseguissem entender a dimensão disso. Vou dizer para você que nem nós, que estamos há mais de 2000 anos do tempo de Jesus, nós conseguimos entender completamente a dimensão disso. Mas existia uma dimensão espiritual de um novo tempo que estava sendo inaugurado. E Jesus estava ansioso por começar esse tempo, por finalizar a Páscoa. A Páscoa, com toda a representação que tinha para aquele povo que é povo de Deus, ela estaria encerrando em Cristo, estaria encerrando naquele momento, naquele instante, tudo aquilo que era uma promessa, tudo aquilo que era um anúncio, tudo aquilo que era um tipo, tudo aquilo que era uma expectativa, estaria encerrando em Cristo para começar um novo momento, uma nova aliança. Quando nós hoje olhamos para a Páscoa e se comemoramos a Páscoa hoje, nós não comemoramos mais a Páscoa dos judeus, muito menos do ovo de Páscoa, mas nós comemoramos aquela entrega do nosso Senhor Jesus. Nós comemoramos aquele Cristo que morreu e ressuscitou. Nós comemoramos essa nova Páscoa, esse novo momento, esse instante que estaria sendo inaugurado ali por Jesus. A morte dele no meu e no seu lugar. A nova vida, a possibilidade então da nova vida. Pecados perdoados, um lugar onde podia ter resposta, onde poderia ser pago todos os pecados, como diz o Senhor Jesus nas suas orações, quando ele intercedia não só por aqueles que estavam com ele, mas por todos aqueles que viessem a crer. Uma virada na história completa, de maneira em que Jesus estaria pagando antecipadamente pelo pecado dos outros que ainda viriam a cometer na sua ignorância. Quando Jesus promove esse momento, essa virada, mais uma vez que é uma virada de tempo, uma virada de era, ele trabalha na virada do próprio tempo. Jesus muda o conceito do próprio tempo, porque todos os sacrifícios que eram feitos no sentido de pagar um preço, eram feitos para pagar um preço daquilo que já tinha acontecido, ou mesmo que se fosse para coisa futura, era para que fosse então uma oferta para algo futuro, mas Jesus agora junta todos os tempos nele mesmo. E naquele sacrifício de Jesus ele inaugura um tempo eterno, onde o sacrifício dele tem um efeito eterno. O pagamento antecipado e o pagamento vencido. Dá para entender que Jesus estava ansioso por mudar a história da humanidade. Aquele que tinha criado, lembra? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aquele que tinha participado da criação, que tinha sido efetivo na criação, agora estaria mudando a história da criação. Aquele que tinha criado Adão como primeira geração, estaria inaugurando então uma nova geração, como segundo Adão, uma nova geração sem pecado. Uma nova geração agora que tinha a cara do Pai, que tinha a cara do Filho e que poderia viver com o Pai para toda a eternidade. Jesus não via a hora que acontecesse isso. Ainda que muitas vezes a gente fala,
que o tempo realmente é nosso, e nós estamos presos no tempo, e Deus não está preso, e Jesus não está preso no tempo. Quando ele se insere no tempo, quando ele se escraviza pelo tempo, se a gente pode dizer assim, quando ele se faz criatura, quando ele então se torna homem, quando ele é o verbo que se fez carne, ele se sujeita ao tempo, que é algo que estava totalmente sob o domínio dele, e ele então se coloca dominado por aquilo que ele criou, dominado por aquilo que de alguma forma ele construiu. Ele está enfiado no tempo, ele está preso no tempo, e aí por estar preso no tempo, por estar preso num tempo que era muito mais nosso do que dele, mas se fez dele por nossa conta, ele diz: eu estou ansioso por isso. Eu não vejo a hora que isso aconteça. Eu não vejo a hora de chegar nesse momento. Eu não vejo a hora de viver esse momento. As nossas ansiedades, né, quando pensamos nisso, naquilo que de alguma forma nos desconforta para o que vai acontecer, muitas delas estão baseadas na nossa experiência, estão baseadas nas nossas frustrações, no nosso medo, naquilo que a gente sabe que vai acontecer, ou que tivemos a informação do que ia acontecer. Jesus, ele tinha uma presciência de todas as coisas, e a ansiedade dele era ansiedade por um novo tempo. E eu quero dizer para você com toda clareza que a ansiedade de Jesus não era por conta dele, mas era por conta de cada um de nós. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não vejo a hora de tirar vocês desse lugar. Como Jesus mesmo diz em algum momento, quando ele fala que os homens tinham pouca fé, ele diz: até quando vos sofrerei? Até quando eu vou viver vendo vocês sofrer sem fé? Até quando eu vou olhar para vocês e vou ver que vocês ainda não entraram no reino e não estão vivendo uma nova vida? E Jesus não via a hora que isso mudasse. Ele queria inaugurar um novo tempo. E mais, Jesus não só queria inaugurar um novo tempo, mas ele queria que esse novo tempo fosse um tempo de transformação de toda a humanidade. O tempo da grande colheita, o tempo de uma mudança, o tempo de uma virada, o tempo onde não só aqueles que estavam ali à mesa com ele seriam transformados, viveriam algo diferente, mas que muitos outros pudessem viver algo diferente. Uma era, um tempo de colheita. Quando pensamos na nossa vida, com nossas expectativas, né? Eu, por exemplo, com a expectativa de viver uns 110, 120 anos, imagino, né? 110, 120 anos perto da eternidade é pouco tempo. 110, 120 anos nessa terra, depois a eternidade é outra coisa. Mas eu vou dar bastante trabalho para a Márcia e tal, porque ela viveu um pouco mais que eu, mas tudo bem. A ideia é que esse pequeno tempo, comparado com toda a eternidade, é um recorte na eternidade. Nós que somos criaturas eternas, porque temos o Espírito Santo, porque nascemos de novo, entendemos que nós estamos vivendo aqui, e é difícil a gente se desprender das coisas dessa terra. É difícil a gente pensar que essas coisas elas são transitórias, porque a gente começou aqui. A gente começou aqui e não viveu o outro ainda. Tudo que a gente vai viver lá na frente é ainda uma esperança, uma promessa, é algo que não se completou, que não se realizou. Então nós passamos o nosso dia aqui muito apegados nesses dias, muito apegados nessas coisas. Mas se a gente fizer um cálculo de 120 anos versus a eternidade, a gente vai perceber que a gente está aqui só num intervalo, que a gente está aqui só numa introdução, que a gente está aqui só num início, só num trailer, só num pequeno pedaço de uma vida inteira. Nós nos apegamos demais a esse tempo, nós olhamos muito para esse tempo, mas quando Jesus inaugura esse novo tempo, que é o tempo da graça, que nós chamamos, que é essa nova era que ele estava inaugurando, eu e você estamos inseridos como pequenos recortes, pequenos segmentos dentro dessa época. E nesses pequenos segmentos, eu e você, nós somos responsáveis por experimentar algo
que muitas pessoas viveram e não experimentaram, que muitas pessoas antes de Cristo imaginavam e não sabiam o que poderia ser, mas nós temos a presença do Espírito Santo em nós continuamente com o objetivo de promover uma grande colheita. Jesus estava inaugurando um tempo diferente, e Ele diz: eu estou ansioso por esse tempo, eu desejo esse tempo, eu quero muito esse tempo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos personagens emblemáticos do Antigo Testamento que de alguma forma foram tomados pelo Espírito, e você deve lembrar disso, e a hora que aqueles caras foram cheios do Espírito, o negócio realmente ficou feio para os outros, para os inimigos, porque realmente eles faziam grandes coisas e promoviam outras, e era o poder de Deus. E agora imagina um povo reunido em nome de Deus, onde cada um deles tem a porção do Espírito, onde cada um deles pode ser cheio, ser tomado, ser transbordante do Espírito Santo. Jesus não via a hora de inaugurar esse tempo. Eu não via a hora, Jesus, de mudar a história desse povo. João 9,4 diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus, enquanto estava no mundo, Ele era realmente a luz do mundo, e Ele diz que o tempo seria esse tempo. Ele seria a luz do mundo naquele instante, e de forma nenhuma nós estamos dizendo que o ministério de Jesus encerrou, ou que não tem efeito, muito pelo contrário, porque Ele depois convida eu e você para sermos efetivamente a luz do mundo. Ele transfere essa luz, essa luminosidade, esse poder de Deus, que era exclusivo dele para todos nós, e Ele diz: eu não vejo a hora que isso aconteça. Eu não vejo a hora de que, ao encerrar o meu tempo, comece o tempo de vocês. Eu não vejo a hora que vocês estejam participando do entendimento que eu estou compartilhando com vocês. Eu não vejo a hora que vocês efetivamente sejam filhos. Eu não vejo a hora que vocês representem o meu reino em amor, de forma a ser um instrumento de amor como eu sou. De forma nenhuma Jesus estava se exaltando, porque Ele não precisava disso. O que Jesus estava fazendo era compartilhando comigo e com você. Havia um tempo que estava se encerrando. Jesus estava finalizando um tempo para começar outro. Finalizando um tempo. A palavra de Deus diz em Mateus 9:35: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Dentre os sentimentos de Jesus que nós vemos expressos no seu ministério terreno, aqui tem mais um deles, onde diz aqui o texto, que Jesus se compadece daquelas vidas. E veja a expressão de Jesus. Com todo o poder de Jesus, aonde Ele passava, Ele fazia maravilhas. Diz aqui o texto que, ensinando nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Aonde? Todas as cidades e povoados, aonde Jesus passava fisicamente. Jesus estava, então, promovendo transformação, cura, mudança, restauração, milagres. E aí, quando Ele se volta para a multidão, Ele se compadece da multidão. E Ele diz que o olhar dele sobre aquela multidão era um olhar que identificava pessoas aflitas, pessoas exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não tem quem cuide delas, quem as alimente, quem as sustente, quem as proteja, quem traga algo para elas que fosse, então,
suficiente para a vida delas. Jesus que se compadece dessas pessoas. O mesmo Jesus que diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e quando ele fala isso, ele convida as pessoas a estar com ele. Esse Jesus mesmo que em algum momento esteve diante de uma mulher que perdeu o seu filho, diante de um homem que não podia se mexer no tanque, diante de uma mulher acusada de adultério. Jesus que esteve ativamente na frente de alguns, ou falando com alguns, ou se apresentando para alguns. Esse mesmo Jesus que diz: vende a mim, chega até mim, ele chega à conclusão de que não é suficiente. Ele diz: não dá para eu fazer tudo, eu sou o Filho de Deus, mas tem muita gente se perdendo, e a seara, como ele mesmo diz, ele se dirige aos seus discípulos, e Jesus diz isso, não sou eu que estou dizendo, Jesus diz: a seara, na verdade, é grande, e os trabalhadores são poucos. Jesus, quando se volta para aquela seara, e a dor daqueles que estavam então aflitos e exaustos, Jesus diz: é pouco, a seara é muito grande. Eu quero que você entenda isso segundo aquilo que Jesus transmite através da sua palavra, que Jesus todo-poderoso, mas naquele momento Jesus homem. Jesus que acordava pela manhã, Jesus que tinha os seus momentos de oração, Jesus que ensinava pessoalmente, que orientava pessoalmente, esse Jesus, esse mesmo Jesus. Ele chama as pessoas: ó, vem aqui, fique comigo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus fala: sai de onde você está e vem aqui comigo. Mais uma vez, Jesus vai ao encontro de alguns que sequer sabiam quem era Jesus, mas ainda assim ele diz: não vai dar certo. No sentido de que assim nós não vamos alcançar todos. E quando Jesus fala isso, ele não está dizendo que o plano dele estava sendo frustrado, mas ele estava dizendo que o plano era outro. Jesus estava dizendo: o projeto não é esse, o projeto é outro. Eu estou aqui, estou curando, eu estou libertando, eu estou salvando, eu estou quebrando cadeias, eu estou fazendo milagre, eu estou anunciando o reino, eu estou fazendo tudo o que o Pai colocou para mim. Todos os que o Pai mandou para mim, eu não lanço fora. Eles estão aqui, estão comigo, mas eu quero dizer para vocês que meu plano é outro, que o projeto meu e do Pai é outro, e eu estou ansioso para começar esse projeto. O projeto da grande colheita, onde eu e você seríamos enviados, onde eu e você seríamos esses trabalhadores, esses ceifeiros, onde Jesus não estaria fisicamente em todos os lugares, mas no poder do Espírito Santo, através das nossas vidas, ele estaria até o confim os confins da terra. Através das nossas vidas, a presença do Senhor estaria conosco. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, associada essa promessa a realmente assumir o compromisso. Jesus não via a hora de que esse povo assumisse o compromisso e ele pudesse estar em todos os lugares através das nossas vidas. Jesus diz: eu não vejo a hora de participar dessa ceia. Eu não vejo a hora de sentar com vocês, na verdade, dessa Páscoa. Eu não vejo a hora de estar com vocês nesse momento, porque nós estamos inaugurando um novo tempo. Um tempo, terceiro ponto, onde o povo de Deus poderia ter uma vida em abundância. Onde o povo de Deus poderia ter uma vida de fé. E ainda que para nós seja toda reforçada a ideia daquele que é o nosso pai da fé, Abraão, naquele seu posicionamento, naquele que acreditou mesmo não tendo uma direção precisa, aquele que confiou mesmo não tendo uma condição favorável, aquele que acreditou na promessa mesmo não tendo nada que pudesse dizer que ia dar certo, aquele que acreditou como fé, como nosso pai da fé, agora eu e você poderíamos viver de uma forma diferente, em fé e uma certa abundância. Quando Jesus, então, está no Sermão do Monte falando a respeito das bem-aventuranças, ele está dizendo: tem uma resposta para você, uma resposta para você, uma para você e uma para você.
Olha, tem resposta para a sua necessidade, tem aqui aquilo que você precisa, e o reino, então, ele é assim. Jesus, quando fala, então, da sua posição dos grandes eu sou dele, João 10:10, ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus estaria inaugurando algo totalmente diferente. Eu gosto muito de pensar nisso, porque essa das tremendas promessas do Senhor, onde Ele é totalmente doador na nossa vida, onde Ele é totalmente aquele que entrega para nós. E entrega para nós não aquilo que eu peço, não necessariamente o que eu peço, porque nem sempre eu sei como pedir, mas tudo aquilo que eu preciso. E essa suficiência de Deus na minha vida, ela é o motivo de nós podermos viver alegres, satisfeitos e não ansiosos, como diz a própria Escritura. Não andar ansioso por coisa alguma. Nós podemos viver assim. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, porque dar a vida traria algo de diferente. Jesus, ele se compara então com as outras mensagens, com os outros anúncios, com as outras promessas. Ele diz assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Esses discursos, eles são equivocados, esses discursos são errados, o inimigo tem usado essas situações, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não via a hora de colocar eu e você num outro nível de vida. E não é uma vida presa às coisas materiais. Não que Jesus não possa, não que Deus não possa nos abençoar materialmente, para Ele não faz diferença nenhuma. A questão é o quanto que faz diferença em nós e para nós isso. Mas Jesus, Ele abençoa em todas as nossas necessidades e Ele queria dar uma vida abundante. Vou trazer aquele versículo que nós citamos agora há pouco, Lucas 9:41, em que Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Incrédula, geração que não acredita, versus a geração nova que ele estava inaugurando, uma geração que poderia viver de fé em fé, uma geração que poderia realmente crer, que poderia realmente se alegrar por aquilo que espera e não necessariamente por aquilo que tem, por o quanto confia e não por quanto Deus faz. Uma geração que estaria então agora num novo nível, uma geração que, entende comigo, uma geração que estaria num novo tempo. Por que isso? Porque nós estamos, quando falamos da fé, nós estamos quase que nos desprendendo do tempo. As coisas que se esperam e as coisas que não se veem, que estão associadas à nossa fé, são coisas sobrenaturais, que não são palpáveis, que não são táteis, que eu não consigo olhar, mas elas para mim existem. Quantas coisas então, por simplesmente nós esperarmos, nós nos alegramos. E o que Deus está fazendo quando Ele nos promete algo? Ele está falando. Ele está falando com a gente. Quando existe uma promessa de Deus, ela vem por uma fala de Deus. Vem por uma palavra de Deus. E se você lembrar, essa palavra é tão poderosa que no início de todas as coisas, tudo foi criado pelo poder da palavra. Essa palavra, então, ela é poderosa para trazer a existência do nada. E veja, não é uma transformação, não é aquela lei ou aquela teoria que nada se cria, tudo se transforma. Com Deus não existe isso. Com Deus se cria se Ele quiser, traz a existência se Ele quiser, porque a palavra dele tem um poder para trazer a existência, para transformar o nada em algo. Quando Jesus nos promete,
Quando Ele fala algo, é essa mesma palavra poderosa que está sobre as nossas vidas. Essa palavra com poder transformador, essa palavra com poder criador, essa palavra com poder sarador, essa palavra que tem um efeito desde que ela nos encontre, desde que ela nos atravesse, desde que ela toque em nós, essa palavra tem então um poder. E Jesus não via a hora de ter um povo que vivesse por fé e se alegrasse pela fé, que entendesse que o tempo entre o falar e o se concretizar estava limitado ou minimizado ou interferido pela própria fé, porque a hora que eu ouço e eu creio, aquilo que está lá adiante começa a produzir um efeito dentro de mim, mesmo que ainda não exista. Se isso não é uma antecipação das coisas, uma antecipação da alegria, não é então nós de certa forma trafegarmos nesse tempo e podemos viver isso. Aquilo que eu não enxergo de certa forma não está aqui por conta do tempo, porque se amanhã estiver aqui no mesmo lugar, mas eu olho e não enxergo, mas pela fé eu acredito, e esse tempo para mim ele não existe, porque Deus fala comigo e me insere então, andando através do tempo para viver as grandes bênçãos dele. Breve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória muito excelente. E quando a palavra nos traz isso, ela traz isso tudo no mesmo lugar, no mesmo instante, de forma que eu e você olhemos para as nossas dificuldades e possamos, como diz a palavra, nos alegrar nas tribulações. O que é isso? Senão nós estamos participando de algo tremendo de Deus, que nos conecta no projeto, no plano de Deus, e traz para nós uma vida em abundância. Uma vida em abundância, com alegrias reais, com alegrias verdadeiras, com alegrias profundas, com alegrias inabaláveis, porque não estão presas às coisas passageiras. A palavra diz que a gente deveria se atentar naquilo que a gente não vê e não naquilo que a gente vê. Porque o que a gente vê, de certa forma, ele passa, mas o que a gente não vê, ele continua. Porque nós não vemos. Porque a partir do momento que nós vemos, ele se torna então algo passageiro. Mas enquanto não vemos, ele é eterno. E entende quanto que isso nas promessas de Deus é tremendo para nós e faz com que eu possa viver a grande alegria, e Jesus queria compartilhar isso. Quando Jesus diz, lá no texto que nós lemos no início, em Lucas, ele diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ele começa a inaugurar as coisas futuras, a falar de coisas futuras, mas ele diz: eu quero comer essa Páscoa agora, o meu sofrimento é daqui a pouco, mas nós temos coisas eternas que nós vamos viver lá, e eu não vejo a hora de inaugurar esse novo tempo onde vocês vão entender essas coisas eternas. Onde vocês, de certa forma, vão participar disso. Onde vocês vão ter acesso a esse sobrenatural. Quando Jesus prepara para nós esse novo tempo. Quando Jesus se entrega ali na cruz. Entende que Jesus simplesmente vira a chave de todas as coisas. Jesus simplesmente pega toda a criação e ele vira completamente. É como se Jesus estivesse pegando um marcador do tempo, uma ampulheta, e ele estivesse virando, olha, agora é dessa forma. Agora inauguramos um novo tempo, e agora esse tempo é nosso. Esse tempo é um tempo diferente, eu não vi a hora. E Jesus, mais uma vez, ele não fala, não se prende, não se atenta, não lamenta, não reclama do seu sofrimento, mas ele tinha ansiedade de um novo tempo. Dá para você imaginar a concorrência de sentimentos no coração de Jesus, o sofrimento que era muito claro para ele versus a alegria que ele teria. O sofrimento que era real, se separar do Pai, sentir a ausência do Pai, naquele lamento que Jesus teria, versus o que ganharia com isso. E Jesus diz: não vejo a hora de inaugurar esse novo tempo. E por último, quarto ponto. Jesus não via a hora de marcar o tempo
do seu retorno. Jesus ia marcar uma era. Mais uma vez, ele virou aquela ampulheta e falou: olha para esse tempo. Viva esse tempo. Eu não vejo a hora de inaugurar esse tempo, mas eu quero dizer para você que esse tempo tem um fim. É importante você entender, e eu estou inaugurando aqui um novo tempo. João 14:1, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja, esse texto é tão maravilhoso. Essa resposta de Jesus, quando Jesus fala para eles que, veja esses homens, e dá para entender que esses homens estiveram com Jesus, que comeram o peixe com Jesus, que viram os milagres de Jesus, que acordaram do lado de Jesus, que foram pedir oração para Jesus, que foram ungidos por Jesus, que foram repreendidos por Jesus. E esse Jesus vai embora. Aí Jesus, de uma forma tão amorosa, ele fala assim: olha, não fica preocupado. Não deixe seu coração ficar aflito. Não fica preocupado com o que vai acontecer. Não deixe o seu coração ser tomado por nenhum tipo de sentimento ruim. Crê em Deus, continua acreditando em Deus, continua acreditando em mim. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo: olha, continua acreditando em mim, porque eu não vou estar aqui do seu lado. Mas ele diz: continua acreditando em Deus, que também não está fisicamente aqui com você. E Jesus então diz: olha, na casa de meu pai tem muito lugar, tem muitas moradas, tem muito lugar para acomodar todo mundo. Se fosse qualquer coisa diferente disso, eu ia compartilhar com vocês. Eu ia explicar para vocês se não fosse desse jeito, mas é assim. E eu estou falando assim para vocês entenderem, eu estou falando assim porque esse é um novo tempo. Nós estamos inaugurando um novo tempo e eu vou preparar lugar para todo mundo. Eu vou arrumar lugar para todo mundo. E quando eu for e tiver tudo preparado, aí eu volto. E quando eu voltar, eu vou receber vocês para mim mesmo. E olha o que Jesus diz, como é maravilhoso. Ele diz: para que onde eu estou, estejais vós também. Às vezes eu me atento por algumas coisas que eu sei que Deus fala muito com a gente, por pequenos detalhes. E Jesus, quando ele fala aqui que o lugar onde ele está, é onde a gente vai estar também. Ele fala isso estando ali com eles, mas totalmente ligado no Pai. Um lugar que é um lugar espiritual, um lugar que é um lugar tremendo. É um lugar onde ele está realmente debaixo do cuidado do Pai, debaixo da direção do Pai. Mesmo Jesus que ia passar por um sofrimento, mesmo Jesus com as suas lutas, mesmo Jesus sendo injustiçado, ele fala de um lugar onde ele vai colocar eu e você junto. Um lugar onde ele diz claramente aqui: vos receberei para mim mesmo. Eu vou receber vocês, é para mim. Vocês são meus. E aonde eu estiver, aonde eu estou agora e aonde eu estiver depois, porque mais uma vez o tempo era nosso e não dele, por isso ele diz: eu estou. O estou dele, então ele transita por todo o tempo. É o lugar em que nosso Senhor Jesus nunca deixou de estar. Ele se despiu da sua glória, ele volta para o trono, mas o lugar de filho, o lugar de cuidado do Pai, aquele lugar maravilhoso, aquele lugar que quando ele diz: você olha para mim, você vê o Pai, porque eu estou nesse lugar, eu permaneço nesse lugar, eu sou o Filho. E esse lugar que eu estou, vocês vão estar também. E vocês vão viver nesse lugar, e vocês vão se alegrar nesse lugar, e vocês vão experimentar tudo que eu estou experimentando, e vocês poderão ser consolados nesse lugar. Então não fique ansioso não, porque vocês vão estar num lugar diferente. Vocês vão estar num lugar, e esse lugar é espiritual. Ainda que ele esteja falando das moradas, ainda que ele esteja falando daquilo que está sendo preparado,
Ele está convidando eu e você a nos desprendermos desse lugar e estarmos no lugar do cuidado dele. Jesus tinha no coração dele um desejo, como ele mesmo diz, um desejo ansioso para inaugurar esse templo. Jesus tinha uma ansiedade para que eu e você vivêssemos o novo. Jesus tinha um desejo, uma ansiedade para que eu e você estivéssemos com Ele. Jesus tinha uma ansiedade para que eu e você fôssemos morar no céu. Uma ansiedade para que eu e você fizéssemos a diferença aqui nessa terra. Esse tempo é o tempo onde eu e você podemos responder àquele desejo do nosso Senhor Jesus. Se você pudesse, então, falar para um grande amigo que está ansioso, se você pudesse dar uma resposta para ele, porque você vê que ele está muito ansioso, que ele está muito atormentado por alguma coisa, e você pudesse dar uma resposta para ele para acalmar, você não daria? E se tivesse no seu alcance fazer algo que pudesse de alguma forma corresponder àquele desejo ansioso dele, talvez você fizesse. Mas imagina que eu e você podemos responder à ansiedade, ao desejo do nosso Senhor Jesus. E quer saber mais? Quando a gente faz isso, o beneficiado somos nós. E isso é tremendo no reino. Porque o desejo de Jesus, a ansiedade de Jesus, não é por Ele, mas é por nós. E quando nós então nascemos de novo, quando nós estamos com Ele, quando nós nos damos no reino, quando nós queremos efetivamente morar no céu, nós estamos dizendo: Senhor, a tua ansiedade, o teu desejo se tornou meu, porque eu também quero estar com o Senhor, porque eu também quero nascer de novo, porque eu também quero ser uma bênção no reino, porque eu também quero morar no céu, eu também quero tudo isso. Mas do mesmo jeito que não era uma ansiedade que estava baseada na insegurança, a ansiedade de Jesus não era uma ansiedade do inseguro, daquele que achava que não ia acontecer, que não tinha jeito, que não podia ter solução, mas era um desejo de que se cumprisse. Era uma vontade de que se cumprisse. É a nossa vontade. E aí eu vou dizer para você que todas essas vontades, elas se cumprem no nosso coração mediante o nosso posicionamento. Alguém pode dizer, mas ok, eu posso nascer de novo por conta disso? Eu posso estar com o Senhor por conta disso? E eu posso até ser um instrumento nas mãos de Deus por conta disso, mas eu posso morar no céu por conta disso? Eu posso hoje morar no céu por conta disso? Eu vou dizer para você que sim. Porque nós não somos mais uma geração incrédula. Nós somos a geração que crê. E a geração que crê pode viver hoje a promessa. A geração que crê pode ser respondida na sua ansiedade hoje e amanhã e amanhã. Mas eu vou acordar amanhã desejando de novo, ok? E você vai continuar ansioso por isso, desejoso sim. Mas eu digo para você que a resposta, que a alegria, que a satisfação estará dentro do seu coração de uma forma inexplicável. Porque ainda não aconteceu, mas está aí dentro. Porque você deseja. Porque você se alinha com o plano de Deus. Talvez você possa tomar decisões hoje que estão aí dentro do seu coração, para responder aos desejos de Jesus, entendendo que tudo que Ele desejou, tudo que Ele quis, na verdade era para mim e para você, exclusivamente para nós. Deixa o desejo dele se cumprir na sua vida. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você.
Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, estamos num lugar diferente, que é um lugar espiritual. Não por conta dessa igreja, que ainda seja um lugar tremendamente abençoado pelo Senhor, mas por conta da presença do Senhor. Nós entramos diante do Teu trono, e não é físico, e o caminho também não é físico, porque o caminho do nosso Senhor Jesus inaugurado ali naquele sangue derramado, é um caminho espiritual do véu rasgado, é um caminho que nos liga, da onde nós estávamos como pecadores, até o Senhor, o Deus de amor e misericórdia. E nós estamos nesse lugar, porque não voltaremos jamais a ser o que nós éramos antes. Porque Teu Espírito nos fala diretamente ao coração e nos convence dos erros, das falhas, e faz com que a gente se aproxime do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos puxa para a Tua presença, nos atrai pelo Teu amor, nos convida à restauração, e o Senhor ainda perdoa os nossos pecados. Oh Deus, obrigado, porque nós podemos chegar diante do Senhor. E nós queremos, oh Deus, entender o sentimento do nosso Senhor Jesus, porque o sentimento está associado a esse novo tempo, essa nova era, esse presente do alto, a essa alegria, esse privilégio que nós temos. Aquilo que alcançava o coração do nosso Senhor Jesus trazia para nós a possibilidade de uma nova vida. Nós queremos viver isso. Nós queremos sim, ó Deus, ter esses desejos, queremos estar com o Senhor, queremos acordar com essa fome, com essa sede, com essa vontade de permanecer com o Senhor, de sermos resgatados de novo, com esse desejo de fazer valer a pena, de ser aqueles trabalhadores da seara, de fazer a diferença na vida dos outros, de interceder, de orar, de anunciar a Tua palavra. Um desejo de ser participante dos mistérios do nosso Senhor Jesus, cooperador da obra. Nós queremos isso, e nós queremos morar no céu, nós queremos estar naquele lugar, oh Deus. Nós olhamos para os nossos dias aqui, não desprezamos os nossos dias, não desprezamos o nosso tempo, não desprezamos aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, de todas as formas, como dons, recursos, oportunidades. De forma nenhuma nós desprezamos, mas nós declaramos, ó Deus, que o nosso coração se volta para as coisas eternas, e nada substitui isso. Nós queremos declarar, Deus, que nada concorre a isso. Nada concorre a esse lugar, que é o lugar de excelência do Senhor, da promessa, do plano. Oh Deus, obrigado pela obra do Senhor que nos alcança. Obrigado, Senhor Jesus, por ter sido fiel, por ter nos ensinado sobre o reino, por ter nos acolhido, por ter se dado naquela cruz, ter inaugurado um novo tempo. Obrigado por ter enviado o Espírito Santo que está no nosso coração. Obrigado por tantas verdades maravilhosas que nos sustentam. A gente não vê a hora. Não vê a hora de estar com o Senhor para toda a eternidade, não vê a hora de estar com o Senhor amanhã mesmo, não vê a hora de estar com o Senhor ainda nessa tarde, nas nossas orações, nas nossas reflexões, nos nossos planejamentos. A gente não vê a hora de representar o Teu reino. Nós estamos alinhados com o sentimento do nosso Senhor Jesus, com gratidão por toda essa verdade, por toda essa misericórdia. Cuida da gente, Deus. Cuida dessa verdade no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento, esse tempo na Tua casa, pela misericórdia do Senhor. Obrigado, Deus, por cada um dos Teus filhos que o Senhor trouxe aqui. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco, nos abençoando, nos livrando do mal, nos sustentando,
nos trazendo sabedoria e discernimento para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Nós precisamos do Senhor, dependemos de Ti. Cuida de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.